pessoal, tudo bem? Estou aqui mais um dia de trabalho da Casa de Amor Flor de Lótus, onde foi recebida uma poesia através de um mentor da Casa de Amor, há muito tempo, antes mesmo da Casa de Amor se concretizar. E é uma mensagem muito fluida, conversa muito com a gente, porque trata de temas que faz parte do dia a dia de todos nós. Então eu convido a todos a mergulhar juntamente comigo nessa poesia, nesses temas, e pensar em como foi e como está sendo e como podemos melhorar a convivência do tema a seguir. Família espiritual. E Deus projetou a família como todo cuidado, detalhe por detalhe. Cada um com suas tarefas, cada um com seu espaço, cada um com a liberdade de opinar e se fazer ouvir. Pelo menos este é o esboço original. Hoje, muito se inverteu. Liberdade, opinião, tarefas, espaço, não é o que visualizamos daqui. Talvez a verdadeira realidade seja a invasão de espaço negativa em cumprir obrigações, cerceamento de liberdade, desrespeito a opiniões. Mais ainda, muitas famílias modernas se moldam ao formato original. Então ele diz como que a gente vive o convívio com a nossa família no nosso lar, né? Onde cada um tem sua tarefa, seu espaço, sua liberdade, alguns opinam, outros não, né? Mas é o que acontece na casa de todos nós, né? E às vezes ocorre alguns atritos por conta desses temas, né? Um quer mais liberdade que o outro, um tem uma tarefa e não quer cumprir, outro acha que não tem espaço, ou o outro tá espaçoso demais, né? E acaba incomodando os demais, acaba tendo atrito. Então, são temas muito corriqueiros na rotina de todos. A estes, e são estas as que estão levantando a bandeira da nova família terrena. Aqueles que serão a maioria no novo planeta de regeneração e no futuro planeta luz, que é onde nós estamos. E a sua família espiritual? Já ouviram falar? Vocês imaginavam que a gente também tem uma família espiritual? Pois é, ele traz essas elucidações. Acredito que muitos desconhecem. Vou dar uma leve pincelada. Sua família terrena compõe-se de pais, irmãos, primos, tios, avós, enfim, todos que convivem no seu dia a dia, que você conversa, vê, comemora, aqueles que a gente tem convívio, né? E é super normal. Até aí, tudo bem, né? Tá falando muito da nossa vivência. E mesmo não estando tão próximos, aqueles parentes mais distantes, tendo o mesmo DNA, já faz parte da sua vida terrena. A sua família espiritual é muito, muito maior. Nossa, não imaginávamos, né? Pois este núcleo compõe-se de vivos e mortos. Deve ser grande mesmo. Estranho, né? Estranhíssimo, principalmente para aqueles que acreditam que morreu, acabou. Olha, uma reflexão aí, um ponto absoluto para a gente pensar.
Acreditamos que depois da morte há uma vida, uma continuidade? Ué, a vida não é eterna? Olha aí. Mas novamente repito, e não minto jamais. Quem quiser parar por aqui, que fique à vontade. Como sempre, ele respeitando a forma como cada um pensa, sem ferir a consciência de qualquer pessoa. Voltando. Mas quem são esses espíritos? É claro que me refiro aos mortos, porque os vivos a gente já sabe, né? Pois os vivos todos sabem muito bem. Olha ele aqui falando. Quem é? Quem não é membro da sua família? Colocaria agora ao meu lado professor, a serviço de quem ainda prossegue lendo. Porque quem parou jamais entenderá a razão de tantos desencontros em sua vida. Portanto, aquelas pessoas que não acreditam e não têm interesse em saber como que a vida tem ainda um pós, que aqui é só uma passagem, né, uma parte importante dessa nossa caminhada, ela está deixando de conhecer outras coisas. Mas isso é um tema para uma outra poesia, né? Mas olha como quando a gente se fecha para um tema, olha quanta coisa que a gente deixa de ter acesso, né? Então, ó, aqui um parênteses, um convite para a gente estar sempre com a mente aberta, coração aberto, curioso, antenado, para não ficar só focado naquilo que passa aos nossos olhos, mas aquilo que a intuição dá um clique aqui, ó. O que é isso? Vou pesquisar, né? Então, não se fecharem. Quando a gente fecha um pensamento, vira uma crença. E depois, para desfazê-la, é muito mais difícil, muito mesmo. A curiosidade nos leva a caminhos muito melhores, tá bom? Fecha parênteses e vamos voltar à poesia. A sua família espiritual compõe-se de espíritos que interagiram com você por incontáveis encarnações, tendo todo grau de parentesco, inclusive amigos, vizinhos, companheiros de trabalho ou mesmo algum anônimo que você auxiliou em um momento de doação. É enorme, então, né? A nossa caminhada é enorme. Quantas pessoas que a gente não passa, quantas pessoas não passam pela nossa vida? Todos vibrando em sintonia afins, pois se não fosse assim, seria impossível manter a conexão familiar. É certo que alguns momentos uns desgarram, outros se agregam, mas isto falaremos outro dia, outro tema aí para outra poesia. Nascimentos, casamentos, grandes amizades, sociedades sólidas, olha as famílias se juntando aí, ocorrem quando membros da mesma família espiritual se encontram. Nossa, eu me dou tão bem com essa pessoa, parece que é uma relação de muito mais tempo. Olha de onde vem. Parece simples, mas não é. Às vezes, bebês nascem em certa família apenas para ajustar a vibração com um pai, um irmão. Isto ocorrendo, todos passam a pertencer à mesma família espiritual. Se não ocorrer, talvez no futuro, terão novas oportunidades concedidas pelo Pai. Assim que o alto constata que a oportunidade foi com certeza desperdiçada, desencarnes são determinados, pois o tempo é precioso. Pois é,
precioso mesmo. Se tem uma coisa muito importante na nossa vida que é o tempo, é uma coisa que se a gente não aproveitar, ele passa, puf, a gente já perdeu. E assim são as oportunidades. Agora vamos falar de outro tema importante, que eu falei no início, que fala muito do nosso dia a dia. Casamentos. Uma dúvida que muitos em seus momentos de reflexão se põem a perguntar. Por que deu tudo errado? Por que ela é tão inflexível? Por que ele é tão controlador? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos porquês em relação ao casamento. A resposta é porque não levaram em consideração a sua intuição que dizia: ela é muito geniosa. E você respondia: mas ela é tão linda. Ele é muito cabeça dura. E você respondia: mas ele é tão carinhoso. Ela é muito diferente de você. E você respondia: mas ela é tão expansiva. Ele é muito rude. E você respondia: mas ele é tão rico. Veja como a nossa intuição está sempre alerta para ver as coisas do jeito como elas realmente são, sem encantamentos, apenas o que simplesmente é, sem julgamentos, apenas uma visão. E a gente dá uma maquiada, porque a gente está encantado, não dá muita atenção para ela em relação ao casamento, tá bom? E onde entra a família espiritual? Entra no momento que Deus determinou. O casamento é indissolúvel. Nossa, é o coro que ouço. Mas isso é coisa de antigamente. Eu já estou no 3º casamento. Mas qual o problema? Você busca alguém que foi escolhido por você antes de voltar à vida. Alguns casamentos terrenos são etapas necessárias para se chegar ao casamento abençoado, aquele fluido, aquilo que é maravilhoso. Tudo flui, tudo acontece. Para se chegar ao casamento abençoado por Deus, em comum acordo com você, com cada um de nós, este é indissolúvel, pois é congregado com toda a sua família espiritual. Ele fornece energia para todos os membros deste divino núcleo. Tenham força para continuarem unidos, prosseguindo a compor a obra de Deus. Uma historinha para ilustrar. O filho cumpridor de seus deveres, apesar de todos os obstáculos, se entrega com louvor à tarefa pré-escolhida. Cura, orienta, abraça, doa, ensina. Um dia sentou-se na cama e disse para o nosso irmão maior: eu quero uma família. Mas como paciência nunca foi seu forte, apesar de saber que a esposa verdadeira estava sendo preparada, casou-se com outra. Então, o casamento abençoado ia acontecer mais tarde, porque ela estava sendo preparada. Mas como ele não teve muita paciência, ele se casou logo com a que apareceu. Bem, nossa historinha acaba por aqui. Vamos analisar alguns pontos. Alguém que faz tudo certinho merecia ser premiado com uma linda família, sem brigas, sem disputas, sem cobranças, sem interesses materiais, correto? Não. A partir do momento que os olhos terrenos disseram, lembra lá daquela parte da intuição, ela é linda, ela é jovem, ela é cobiçada, ela é culta, e se sobrepôs ao olhar sereno do espírito, sabedor de todos os compromissos. Lembra o que vinha primeiro quando a gente
tinha o olhar, ela é isso, ela é aquilo, e a gente na hora tinha um contraponto positivo, né? É disso que ele está falando aqui. E que só pedia um pouco de paciência, o merecimento que certamente existia deixou de existir. A pressa, né? Em querer resolver as coisas rapidamente, né? Mesmo quando não tá tão legal, não tá tão bom, mas vamos ver, né? Vai que muda. Não é bem assim. Agora pergunto: casamentos frutos de alguns deslizes provocados pelos míopes olhos terrenos são indissolúveis? É claro que não. Caso contrário, o pai não diria que arrepender-se é meritório. E os filhos, frutos desses relacionamentos? Os filhos são mais espertos que os pais. No fundo, ele sabe que quanto mais irmãos, pais, tios, avós, primos tiverem, maior será a sua família espiritual. Então, os filhos já vêm mais preparados, né? Não importam as nossas escolhas, né? Nossas escolhas são as nossas vivências, aquilo que a gente determinou. Não tive a paciência de aguardar esse casamento abençoado, enquanto ele não está pronto, a gente fez algumas escolhas, né? Poderia ter esperado? Sim, mas cada um usa a sua livre escolha. Maior será a sua família espiritual e mais força terão para gritar a plenos pulmões: viva a nova era! Poeta estelar. E agora eu faço um convite a vocês para refletirem. Primeiro, vocês tinham ideia de que além da sua família atual, da onde você nasceu e da família que você constituiu, vocês tinham ideia que vocês tinham uma família espiritual? Primeira coisa a se pensar. A segunda, eu fazia uma ideia, mas era tão grande assim. E mais, e que compunha a família espiritual eram pessoas que já passaram pela nossa vida. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente se dá muito melhor com uma pessoa de fora, que não é nem da nossa família? A gente tem uma afinidade muito grande, uma confiança, né? Um apoio, uma amiga, uma colega de trabalho, alguém que você conheceu há tão pouco tempo e de repente aquilo te traz um carinho, um negócio gostoso assim de sentir e você não sabe de onde. Mesmo não formando casais, né? Apenas na amizade. Olha aí, é uma coisa a se pensar, né? Certamente essas pessoas fazem parte da sua família espiritual, aquelas amizades de longa data, de muitos e muitos anos, aquelas que você conversa, tem uma grande amizade, aí por forças das escolhas terrenas, que é muito normal, as pessoas se afastam, mas a conexão não se perde, né? Aquele carinho, aquela saudade, aquela vontade de conversar, né? De dividir as coisas, não falta. E por que a gente sente isso? Muitas pessoas têm isso. Será que elas não fazem parte da nossa família espiritual? Né? Lembra que ela é composta de vivos e mortos. E outra coisa, a gente está aberto para essa nova, para a família da nova era, né? Com mais abertura, com mais consciência, né? No que a gente já pode se abrir? Ou a gente ainda está naquele formato original, né? Que só está preso nas liberdades, nas opiniões, no espaço? Lembra lá no começo? E os casamentos, quanta coisa que ele nos trouxe, né? Vamos nos refletir. O intuito aqui não é dizer se o seu casamento, nossa, eu fiz a escolha certa ou a escolha errada. Se você escolheu, é que você achou que era o certo para você. Tá? Mas olha como esse tema é grande, né? E uma última coisa,
não menos importante, a intuição. A intuição, ela está presente para todas as pessoas. Prestem atenção naquilo que vocês intuem, seja uma forma de pensar, ai, vem uma vozinha aqui, ou, ai, eu acho que eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem. Nossa, quando eu chego perto dessa pessoa, eu me sinto tão bem, me traz uma paz. Ora, agora já essa pessoa, quando eu sento perto, fico perto, ela conversa comigo, me traz uma coisa, uma sensação ruim, né? O que será? Então, que a gente fique mais atento às nossas intuições. E ela não nos engana. Prestem atenção. O que ele trouxe aqui como exemplos de que, por exemplo, no casamento, né? Nossa, mas ele é rude, né? Tá, ele é rude, ai, mas aí logo a gente coloca uma característica, uma qualidade positiva aí nele e logo aquela impressão, que na verdade não é impressão, né? Do rude, ela se apagou. Anos à frente, a gente começa a ver um comportamento muito baseado naquilo que a gente já sabia e que não deu muita atenção. Então, fiquem atentos à intuição em todas as coisas, tá? Nas convivências, nas falas. A hora, devo falar, ora, o silêncio é melhor nesse momento. Ora, eu quero fazer isso. Ora, não quero. Mas fiquem atentos. E é incrível, quanto mais a gente presta atenção na nossa intuição e tem a ousadia de fazer aquilo, mas sempre acreditando que essa intuição vem daqueles que nos protegem, que nos amparam, né? Aqueles que, respeitando a fé de cada pessoa, acredita da onde vem. Ela não erra. E quanto mais a gente atende a essa intuição, mais esse canal vai se expandindo, vai se abrindo. Então, que a gente se abra para isso, é importante nessa nossa caminhada, que a gente reflita nesses pontos que eu trouxe aqui, porque são importantes. Podemos viver uma vida melhor, compreendendo o outro e, mais importante, se abrindo, para que a gente não construa mais crenças, mais dogmas, porque o momento agora é de desfazer deles. Isso é mais importante. E assim você construir a família sem essas crenças, sem esses dogmas, respeitando a sua intuição, respeitando aquilo que você sente, se abrindo para o novo. Olha como a nossa família pode ser melhor, poderosa, quando a gente toma consciência daquelas pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que contribuem de alguma forma. E nós fazemos parte também da vida do outro, né? Não é só na nossa vida, é também para o outro, tá bom? Hoje a poesia foi longa, foi acho que a mais longa que eu tive a oportunidade de aprender, né? Trazer aqui para vocês. E quem tiver interesse em ler mais, se interessar mais, ela está no nosso blog, poesiailuz.com. Na pesquisa, é só digitar Família Espiritual e ela está lá. Tá? Se ficou algum ponto que é importante rever, fiquem à vontade. Lá tem muitas poesias, podem abrir assim de forma aleatória, tem sempre uma coisinha importante para falar com cada um de nós. Tá? Eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade e o convite em ouvir e dividir esses pensamentos comigo, desse aprendizado maravilhoso que esse mentor trouxe para nós. Tá joia? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!